Olá, eu sou o reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, e nós estamos iniciando agora, às 19 horas Olá, e eu sou o 34 reverendo Hélio de minutos. Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, e nós estamos iniciando agora, às 19 horas Olá. Muito bem. Tirando aqui o eco que eu havia colocado, vamos começar. Desculpe aí. Então, nós estamos começando mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando nas últimas semanas métodos de estudo bíblico. E hoje nós vamos fazer o estudo de número 6 sobre a aplicação. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Ative as notificações para que você possa conhecer todos, participar de todas as nossas transmissões online. Vamos lá então. Hoje eu quero falar sobre a aplicação. E a aplicação é uma das partes do estudo bíblico que é a mais importante. Todo o estudo bíblico, o objetivo de todo estudo bíblico é a sua aplicação prática na vida dos cristãos. Devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, é o que nos diz Tiago no seu livro, capítulo 1, versículo 22. Nós não devemos apenas ouvir e aprender, mas nós devemos praticar o ensinamento que nós ouvimos e aprendemos sobre a palavra de Deus. Por isso, uma das regras mais importantes da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, é entendermos que o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não simplesmente aumentar o nosso conhecimento. Para que nós estudamos a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia para conhecer a Deus, para honrá-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para servi-lo e para conhecê-lo, a fim de, como diz a resposta do nosso catecismo menor, gozá-lo, ter prazer nele para todo o sempre. John Piper, reinterpretando essa pergunta do catecismo, ele diz que nós devemos glorificar a Deus por gozá-lo, por nos alegrar nele para sempre. E esse é um dos objetivos do conhecimento bíblico, é de que nós conheçamos a Deus, nos aproximemos de Deus, amemos a Deus, glorifiquemos a Deus e experimentemos comunhão e alegria com Ele a todo o tempo da nossa vida. Nós aprendemos que obediência, segundo as Escrituras, é um ato da vontade e não dos sentimentos. Ao ouvirmos e aprendermos sobre a palavra de Deus, não é simplesmente para nos sentirmos bem ou nos sentirmos melhor, mas é para nós aprendermos a obedecer e aprender como obedecer ao Deus da palavra que nos foi entregue na pregação. E nós estamos seguindo o seguinte critério: os principais passos da interpretação e do estudo da Escritura é você observar, interpretar, correlacionar um texto com outro e então aplicá-lo primeiro à sua vida e depois à vida daqueles para quem você está querendo levar o estudo que você está fazendo da palavra de Deus. Nós já vimos nos estudos passados, estão publicados no nosso canal, sobre a observação, que consiste em conversar, dialogando com o texto, a fim de entender o que está sendo dito ali no texto, na Escritura Sagrada. Interpretar é perguntar a respeito do seu propósito, a razão, o objetivo e onde a palavra de Deus quer chegar com o que está dizendo na parte que estamos estudando. E qual a relação disso que está escrito nesse texto que nós estamos estudando com outros textos da palavra de Deus? Esse texto é o cumprimento de uma profecia que está narrada no Antigo Testamento. Esse texto é uma visão de um outro evangelista a respeito da vida de Jesus. Esse texto é uma interpretação de Paulo a respeito de ensinamentos antigos da palavra de Deus e como que isso funciona na nossa vida é o que eu quero estudar por um pouco de tempo com os irmãos aqui
neste momento. Então, quando nós falamos da aplicação da palavra de Deus, lembre-se, em primeiro lugar, de seguir as regras de interpretação. Use esse princípio na sua vida. Eu pulei um quadro aqui. Primeiro, use o princípio da observação novamente. Observe no texto que você está estudando, no texto que você está trabalhando, há algum exemplo que eu devo seguir? O texto fala de alguém que fez algo que agradou a Deus e que, portanto, eu devo imitá-lo no meu procedimento? Há alguma ordem que devo obedecer? Há algum mandamento nesse texto que a palavra de Deus está ordenando, orientando a mim, como estudante, como servo, como discípulo de Cristo, a obedecer, a seguir? O texto diz: fale a verdade, eu tenho mentido. O texto diz: trabalhe com as próprias mãos, eu tenho sido preguiçoso. Pergunte ao texto: há algum mandamento aqui que eu preciso obedecer como discípulo de Cristo? Há algum erro que eu devo evitar? Eu tenho mentido? Eu tenho sido malicioso? Eu tenho ficado irado facilmente com as pessoas? Eu uso do artifício da gritaria para dialogar, para resolver meus problemas interpessoais com outras pessoas, dentro de casa, na igreja, no trabalho, na escola, nos meus relacionamentos, no meu namoro, na minha vida conjugal? Há algum erro que eu preciso evitar, que eu venho cometendo e que Deus quer que eu pare de cometer? Há algum pecado que eu devo confessar? Eu menti? Eu desejei algo ilícito? Eu cobicei? Eu fui invejoso? Eu agi de forma indigna no que diz respeito a Deus? Eu andei ansioso a respeito de coisas que Deus me disse que eu deveria confiar nele e na sua palavra? Eu devo confessar algum pecado? Esse texto diz de algum pecado que eu tenho cometido e que eu preciso abandonar? Há alguma promessa que eu preciso reivindicar? Deus prometeu algo aqui nesse texto que eu quero receber na minha vida, eu quero pedir que Deus aplique na minha vida? Há algum novo pensamento acerca de Deus que eu não conhecia ou que eu não entendia porque não tinha meditado, nem tinha estudado com um pouco mais de profundidade, a fim de que eu possa adorá-lo, a fim de que eu possa bendizê-lo, a fim de que eu possa contemplá-lo na beleza da sua santidade? São perguntas que também têm a ver com a observação, e todas elas são baseadas a respeito de o que, quando, como, porquê, para que eu preciso, o que eu preciso fazer, para que eu preciso fazer, para onde o Senhor quer me levar, como o Senhor eu obedeço esse princípio. Perguntas da observação devem ser repetidas nesse momento. Agora sim, siga as regras de interpretação. Aplicação correta vem de interpretação correta das Escrituras. Para você aplicar corretamente, você precisa entender e interpretar corretamente o texto bíblico. Podem existir inúmeras aplicações de um texto bíblico, mas haverá apenas uma interpretação correta. Você não conseguirá tirar uma aplicação correta de uma interpretação equivocada. Se o texto bíblico não está ensinando aquilo que você está entendendo, você aplicará equivocadamente, erradamente e fora da vontade de Deus as Escrituras na sua vida. Porque não haverá aplicação correta se você não entender corretamente o texto. Um exemplo interessante é aquela velha história do camelo e da agulha. Ora, se você começa a interpretar que aquele texto está falando de uma porta que existe em Jerusalém, ou existiu em Jerusalém, e que para que um camelo atravessasse era preciso retirar a sua carga e com dificuldade empurrá-lo através da porta, você encontrará nesse tipo de interpretação alguma coisa que você reivindicará para você fazer no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a conhecer a Deus. No entanto, aquele texto está falando de um camelo verdadeiro e de uma agulha de costura verdadeira. E quem tem bom senso sabe que é impossível passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e a interpretação correta é que
pelos próprios esforços humanos, ninguém conseguirá salvar-se ou salvar outra pessoa da sua família ou do seu relacionamento social. O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando viu Jesus falando aquela história do camelo e da agulha, ele diz: então ninguém será salvo. E a resposta de Jesus, ela traz esperança para nós. Olha, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível que um pau que nasceu torto seja retificado para nós, não para Deus. Deus é capaz, sim, de pegar um pau torto e torná-lo reto outra vez. Nós somos incapazes, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa astúcia, a nossa expertise, nada é capaz de nos salvar na presença de Deus, porque a salvação jamais será, jamais foi uma obra que os homens podem realizar, é uma obra de Deus. No entanto, interpretações equivocadas podem nos levar a tentar fazer aplicações também equivocadas. Por isso, evite alegorizações imaginativas ou imaginosas de um texto bíblico. Eu estava ouvindo uma pregadora certa vez e ela disse que é difícil que é impossível um rico entrar no reino dos céus. E ela então diz que rico ali no texto são pessoas orgulhosas, retirando o foco das pessoas que têm dinheiro e posses. Aquela pregadora era uma pregadora da teologia da prosperidade. Como ela quer angariar recursos, ela tem que dar um jeito de fazer o rico entrar no reino dos céus confiando na sua própria riqueza. No entanto, o que a palavra de Deus diz é que é difícil, sim, pessoas ricas que têm posses entrar no reino dos céus, porque elas aprenderam a confiar nas suas posses, no seu poder aquisitivo, no seu poder financeiro, e julgam que com isso podem controlar pessoas, dominar pessoas, retirar pessoas do seu caminho e colocar pessoas no seu caminho a seu bel prazer. No entanto, o que a palavra de Deus diz não é que ricos são pessoas orgulhosas. Eu conheço muita gente que é muito pobre e é extremamente orgulhosa e arrogante. E conheço pessoas que são muito ricas e são humildes no seu espírito e servas de Deus. Portanto, nós temos que evitar alegorizações. Nós temos que aplicar o texto naquilo que ele diz e chamar as pessoas, ricos e pobres, ao arrependimento dos seus pecados. Evite espiritualizações piedosas. Você vê um texto que é encontrar uma aplicação para ele, como por exemplo, quando Deus chega diante de Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique na sua casa nessa noite. E aí lá vem você com aquela ideia: desce, Zaqueu, do orgulho, desce da arrogância, desce do seu pedestal de idolatria. Ora, a gente pode fazer a mesma coisa com subir. Então Deus diz para Josué: sobe que eu te darei essa cidade. Sobe da sua arrogância, sobe do seu orgulho, sobe da sua idolatria para um patamar de vida superior. Isso são espiritualizações piedosas. São bacaninhas, são interessantes, são chamativas, mas não servem aos propósitos originais do texto bíblico. O que Deus diz para Zaqueu é que ele deveria ir para sua casa. Não somente ir, literalmente entrar na sua casa, mas sim entrar na sua vida e ser hospedado por ele naquele dia e depois para o resto da sua vida. Evite espiritualizações piedosas. Cuidado com aquela extração de princípios eficazes. Eu vejo aqui nesse texto 10 princípios que, se você seguir, tudo vai dar certo para você. Não é bem assim. Cuidado com esse negócio de tirar lições. Quantas lições eu posso tirar desse texto de Isaías 40 que diz que sobem com asas como águias? E aí eu conheço um pastor que escreveu um livro e tirou 25 lições do voo da águia em Isaías 40. Enquanto que a mensagem básica do texto é que as águias, como sobem altas e lá elas podem voar,
nós também podemos fazer isso se a nossa esperança estiver colocada em Cristo. Não tem nada a ver com as suas unhas, não tem nada a ver com os seus bicos, não tem nada a ver com a sua visão telescópica, tem a ver com a imagem de ver uma águia subindo, altaneira, segura, com as asas fortes. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor são assim. Este é o propósito do texto. Não tem nada a ver com a descrição da anatomia da águia e seus costumes e instintos animais. Ainda que essas aplicações possam ser interessantes, não são esse tipo de princípios que nós viemos buscar no estudo da palavra. Esses 4 perigos, eles podem nos levar a tirar o texto do seu contexto e perder de vista o propósito principal, a interpretação correta da palavra de Deus e a sua devida aplicação para as nossas vidas cotidianas na presença do Senhor nosso Deus. Assim, preste atenção nessas coisas. Siga as regras de interpretação. Terceiro, seja seletivo. Quando você estiver estudando a Bíblia e começar a encontrar aplicações para a sua vida, e se você for um professor de escola dominical, uma professora de escola dominical, alguém que fala num grupo familiar, que conduz um grupo de oração no WhatsApp com 4, com 8 pessoas, separe aquelas que você julgue mais importantes para esse pequeno grupo, para essa classe. Quem sabe você é uma pessoa que está me assistindo e é pastor, e para as pregações dominicais ou semanais da sua igreja. A Bíblia diz que o bom dispenseiro sabe tirar o alimento adequado para cada ocasião. O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa. Então ele chega diante da sua dispensa e ele vê o que ele tem lá para fazer e levar para a cozinha para preparar o alimento. O bom dispenseiro, ele não será mesquinho, trazendo aplicações e ensinamentos com mesquinharia, se retendo o ensinamento bacana, claro, prático da palavra de Deus. Mas também ele não será alguém que desperdiça, alguém que dá tiro para tudo quanto é lado, querendo atingir várias coisas, e no final das contas ele só sabe cansar o seu auditório e a sua própria mente, inventando tarefas para fazer. Pergunte: o que Deus quer que eu faça agora? Se eu estou estudando essa palavra nessa ocasião, o que essa palavra, o que esse texto tem a ver para essa ocasião? Como que eu posso usar esse texto para me comportar como cristão, como cristã, nessa pandemia, em relação aos meus familiares, de tal modo que eu dê um testemunho claro e seguro da palavra de Deus para os que estão perto de mim. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer para mim através desse ensinamento hoje, aqui, neste momento, para esses dias? Quarto, seja específico. Ao estudar um texto, ao fazer as perguntas adequadas, ao relacionar esse texto com outros textos da Escritura, resuma as ideias. Resista a generalizações. A simplesmente ficar pegando ensinamentos gerais. Não, o que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver com este grupo o qual eu conduzo ou do qual eu faço parte e fui convidado a palestrar? O que esse texto tem a ver conosco aqui na nossa casa, se você é um pai de família e dirige o culto doméstico da sua casa? O pai de família que dirige o culto doméstico também precisa estudar as Escrituras para conduzir o culto e explicar a palavra para a sua família, sua esposa e seus filhos. Às vezes nós queremos aplicar a palavra de Deus, mas não tomamos atitudes, como aquele marido que não ajuda em nada a esposa com o almoço, se ele fica sentado na frente da televisão simplesmente clicando, passando de um canal para outro sem assistir coisa alguma. Levante-se daí, desliga a TV, vai lá, enquanto ela faz uma coisa, você faz
Outra, tome atitudes. Assim, quando nós vamos aplicar a palavra de Deus, nós temos que aplicá-la para o concreto das nossas vidas, para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, e não simplesmente para colecionarmos ensinamentos numa prateleira de colecionadores. Encontre as incoerências, aponte as correções necessárias no comportamento, no seu comportamento, porque você que está estudando as Escrituras neste momento, ela tem que ser aplicada primeiro a você. Seja específico. O que este ensinamento tem a ver com esta situação? Quinto, seja pessoal. Evite o nós e o eles. Quantas pessoas, quando estudam a palavra, pensam assim: puxa vida, isso aqui é para fulano de tal. Ah, isso aqui é para aquela igreja, sim. Isso aqui é para aquelas mulheres da sociedade feminina. Isso aqui é para aqueles jovens incoerentes e inconsequentes no sábado à noite. Mas nunca para si. Evite o nós e o eles e traga a responsabilidade para o você e para o eu. Você e eu estamos diante da palavra de Deus agora. Ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem e como ela vai funcionar aqui, hoje, nesse momento, nesses dias, na minha vida, na vida daqueles com os quais eu convivo e através de mim eu possa alcançá-los. Você sabe como fazer isso? Então, em sexto lugar, escreva a aplicação por extenso, para que você não esqueça. No caso de ser uma aula ou preleção, tenha dobrada atenção sobre isso. Escreva para que você seja claro, sucinto, não divagador ou divagadora, mas vá direto ao ponto, sem rodeios, graciosamente, piedosamente, objetivamente servindo a palavra do nosso Deus. E continuando, formule um processo de verificação. Veja como que é a aplicação da palavra de Deus neste momento. Como que eu posso ver se eu estou de fato aplicando esse texto, este ensinamento à minha vida? A aplicação sempre será uma ação. Como devolver o que você pediu emprestado, como pedir perdão por uma ofensa pessoal que você proferiu contra uma pessoa querida ou desconhecida. Ela deve ser imediata, no sentido de que você precisa procurar uma aplicação para agora, para este momento. Mas ela também precisa ser modeladora de ações futuras. Ora, você descobriu que você tem mantido algumas mentirinhas, entre aspas, no seu comportamento. E aí você estudou um texto que diz que essas mentirinhas não são agradáveis a Deus. E aí você precisa tomar atitudes e criar mecanismos para que essas mentirinhas desapareçam do seu vocabulário. Pessoas que costumam dizer palavrões. Como que eu vou parar de falar palavrões? Eu tenho um parente que ele se apaixonou por uma menina bonita, loira, dos olhos verdes, mas que falava palavrão o tempo inteiro. Ele se enamorou dela. E esse meu parente, ele tinha a sua mãe que dizia que se ele falasse palavra suja, ela ia lavar a boca dele com sabão. Então ele aprendeu a não falar palavrões por causa de como a sua mãe o educou. Mas a menina que ele estava apaixonado falava palavrão o tempo inteiro. E ele começou a namorá-la, eu acompanhei, muito próximo a mim. Depois de um tempo, eles se casaram. E 3 meses após o casamento, aquela mulher não falava mais palavrão. Ele, com jeitinho, com educação, com o amor que ele tinha para com ela, ele foi trabalhando com ela e ela parou de falar palavrão. Como que isso é possível? Isso é possível quando nós nos comprometemos com o evangelho da graça que transforma as pessoas. E tomarmos por objetivo eliminar essas coisas
da nossa vida. Haverá escorregões, mas os escorregões serão tratados. E você então criará mecanismos para se vigiar e para mudar a sua linguagem, para mudar o seu comportamento. Coisas que você faz que irritam a sua esposa, coisas que você faz que irritam o seu marido, e que você, que ama a Deus, sabe que deve amar a esposa e deve amar o marido, vai criar mecanismos para mudar o seu comportamento. Isso tem a ver com aplicação. Isso tem a ver com entender a palavra e aplicar a palavra. Se a palavra de Deus diz, olha, se você mentia, agora fale a verdade com o seu próximo. Então você precisa criar mecanismo para aprender a deixar de mentir e aprender a falar a verdade. E é possível fazer isso. Criar novos hábitos, criar novos paradigmas, observar novos modelos e vestir a camisa da graça e do Evangelho. Como que eu posso, por exemplo, cultivar o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, longanimidade, coisas contra as quais não há lei. Ora, eu posso memorizar versículos bíblicos que falam sobre amar o próximo, sobre alegrar-se no Senhor. Eu posso decorar e memorizar versículos bíblicos que falam sobre mansidão e ver quando a Bíblia chama Moisés de manso. E por que a Bíblia chamou Moisés de manso lá em Números 11? Aliás, mais adiante, número 16, 17, por ali. Quando a Bíblia diz que Jesus é manso, e quando a Bíblia diz que nós devemos ser mansos, como que Jesus praticava a mansidão? Então, eu vou memorizar textos que falam sobre aquilo que eu quero praticar e viver. Eu vou colocar cartões de memória em lugares estratégicos, em bolsos, lugares visíveis e invisíveis. A Edneia, minha esposa, quando eu fazia mestrado, colocava bilhetes entre as minhas roupas falando do compromisso de amor que ela tinha para comigo. Quando as nossas crianças passavam férias na casa da tia delas e voltavam, a gente colocava coisas em vários lugares de boas-vindas, com presentinhos, com mensagens que elas nunca mais esqueceram. E vez por outra elas falam, pai, só lembra quando o senhor fez aquilo assim, escondeu um balão dentro da privada, e dentro do balão tinha um versículo, tinha uma mensagem. E eu lembro que uma vez eu fiz um poeminha para elas, cortei o poema em tiras, coloquei dentro de balões e escondi esses balões em vários cômodos da casa. E se elas dessem conta de juntar aquela mensagem, elas ganhariam uma caixa de bombom. Eu acho que era isso mesmo o presente. E elas correram a casa inteira até achar todos os balões. E um deles estava pregado dentro da tampa da privada, para que elas o encontrassem e retirassem a tira de papel que lá estava. Memorize, esparrame mensagens que vão te lembrar do seu compromisso com a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Compartilhar com uma pessoa de confiança o seu projeto espiritual para oração e intercessão mútuas. Nós temos muitos amigos e muitos amigos, alguns deles são nossos confidentes. Confidencie sim seus projetos espirituais. Nós confidenciamos projetos de namoro, nós confidenciamos projetos de compra, nós confidenciamos projetos de investimentos, mas por que não confidenciamos projetos espirituais para viver uma vida agradável a Deus? Tem a ver com a aplicação. Pratique isso. Formule processos de verificação para você ver o seu progresso na aplicação e na mudança do seu comportamento na presença de Deus. E por último, para concluir, a aplicação é, por natureza, pessoal. Ela é, como dizia o reverendo Harold Cook, um pastor presbiteriano que morreu com 101 anos de idade. Ele dizia num livrinho que eu possuía aqui em casa por um tempo, o seguinte, que a respeito do sermão, eu penso que ele deve ser pão provado. A respeito do estudo da palavra, nós temos que entender que ela precisa ser pão provado, pão que você conhece o gosto, que você experimentou, que você praticou, que você cumpriu aquilo na sua vida. A palavra de Deus visa transformar o nosso caráter e o caráter de quem ministramos a palavra.
Deus quer transformar as nossas vidas e, através de nós, transformar a vida de outras pessoas. Esse é o nosso ministério. Esse é o nosso chamado na presença de Deus. Nós estudamos a palavra para que ela funcione na nossa vida e passe a funcionar na vida daqueles a quem nós a testemunhamos, a quem nós proclamamos e a quem nós ministramos por intermédio de ensino e de estudo. Lembre-se de que, para concluir finalmente, o Espírito Santo que habita em nós nos ajudará em todo o processo de aplicação da palavra, porque ele habita em nós. O Espírito Santo conhece a sala, a cozinha, o corredor, o quarto, o banheiro, os segredos, os cômodos, os guarda-roupas, os armários, os cofres de todas as famílias da vida de qualquer pessoa. Então, a aplicação da palavra tem a ver com esse Deus que habita em nós. Ele testifica com o nosso espírito que somos de fato filhos de Deus. Ele intercede por nós, ele nos faz lembrar aquilo que nós estudamos no momento oportuno de perigo, de perseguição, de afronta à palavra de Deus, mas também um momento de testemunho carinhoso da verdade do Senhor Jesus na sua santa palavra. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. A partir da próxima quarta-feira, nós começaremos a aplicar esses 5 passos dos métodos de estudo bíblico em alguns textos da Escritura para nosso enriquecimento na hora de estudar sozinhos ou em grupo a palavra de Deus. Volte aqui na quarta-feira que vem, você será muito bem-vindo e nós queremos compartilhar a palavra de Deus com você. Como esse cafezinho que está aí nessa imagem que aparenta estar, como dizia a minha filha, delicioso. E deve estar mesmo. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Para aqueles irmãos que são membros da Igreja de Vila Nova, o nosso conselho se reuniu ontem, tomou algumas decisões importantes sobre cultos presenciais para a igreja, e essas decisões serão transmitidas em um vídeo que eu vou preparar e publicar até sexta-feira nos canais de mídia da Igreja de Vila Nova. Deus te abençoe, tenha um bom descanso desse dia de trabalho, mas antes vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor a tua graça, a tua bênção para esse fim de noite. Dá descanso ao teu povo, dá descanso àquele que veio buscar aqui no estudo da palavra o ensinamento do Senhor. Enche os nossos dias da tua presença, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa noite.